graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Estamos aqui começando mais um estudo das parábolas de Jesus. E hoje eu quero falar para você da parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido em um campo, que um homem o achou e o escondeu. Essa é a primeira parte, ainda não é. O reino dos céus não é só isso, ele tem que completar a fase. Então a primeira fase para nós entendermos o que é o reino dos céus. Veja, Jesus, para você entender melhor, há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, era comum, era lei na cidade, e até hoje Israel é regida por lei, pela lei da Bíblia. Israel não tem uma constituição. Israel tem a Torá, tem os profetas, é onde as leis deles se baseiam nisso, que é uma maravilha. Pois bem, naquele tempo a lei era a seguinte: se você estivesse trabalhando num campo, se você fosse um pedreiro, né? Aquele tempo chamava carpinteiro. Pedreiro fazia a mesma função de carpinteiro. Trabalhava com tijolo, com construções e também imóveis, tudo. Então, quando você chegava, se você chegasse e estava trabalhando num campo, você foi contratado para trabalhar num campo, num terreno, e você trabalhando ali, você está cavucando ali para fazer algum alicerce, alguma coisa, e encontrar um tesouro, que também era comum essa situação. Até por isso que talvez que tinha essa lei aí, porque há milênios as pessoas não tinham bancos, e muitos escondiam os seus tesouros enterrando, eles enterravam os tesouros que eles tinham para não serem roubados, enfim. Então, quando alguém encontrasse um tesouro, quem que era o dono? Hoje, como seria se você encontrar trabalhando no terreno de alguém e encontrou um tesouro? De quem que é o terreno? De quem que é o tesouro? É seu porque você achou? Ou é do dono do terreno porque ele é dono do terreno onde estava o tesouro? Quem deixou ali foi... Ninguém sabe, foi há muitos anos e anos, talvez séculos atrás, que está enterrado aquele tesouro. Mas quem é que é o dono? Então havia uma lei para isso. E a lei dizia: o tesouro é de quem for proprietário do terreno. Então, Jesus, quando ele disse isso, as pessoas logo entenderam: olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reino do céu é semelhante a um tesouro, e é um tesouro escondido. Escondido. Ele não está em... É óbvio que nós temos que ir para a igreja para congregar, ouvir a palavra, mas o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido. Então, esse tesouro está escondido na palavra. Você tem a revelação da palavra pessoalmente. Deus revela coisas para você. E aí, diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, quando você encontra esse tesouro, quando você encontra a revelação da palavra de Deus, você lê a Bíblia, você fala: puxa, isso aqui é diferente do que todo mundo está vivendo, do que eu estou vivendo, isso é diferente. Ou talvez, puxa, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, mas está aqui claro na Bíblia. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Então você encontra essa informação e você não sai falando para todo mundo, você guarda, você esconde ela. Para quê? Para você ter conhecimento, de causa, para você estudar. Então você encontrou um grande tesouro, você esconde. Aí você vai, como ele disse, aí esse homem vai e vende tudo que tem, porque ele não consegue. Esse tesouro tem um grande valor. E para ele ser dono legal desse tesouro, ele precisa de quê? De comprar o terreno.
Aí ele vai, ele vende casa, carro, ele vende tudo que ele tem. Na época não tinha carro, talvez um carro, sei lá, de boi. Mas enfim, ele vende tudo que ele tem, talvez tesouros que ele tenha menor. Ele junta tudo e compra o terreno. Aí ele toma posse daquele terreno. Olha que maravilha. Ele toma posse do terreno, agora o tesouro é dele. Legal, ele não fez nada ilegal. Ah, mas o dono não era do outro dono, não era, mas o outro dono estava procurando. Às vezes você é um membro, às vezes você tem revelação de Deus, de coisas maravilhosas que os líderes grandes de igrejas não querem ouvir. Fala que você é fanático, que você é louco, ainda taxa você ainda como você sendo mal. Mas você esconde esse tesouro e você estuda, você busca conhecimento. E então, um dia você vai ter esse terreno em suas mãos, você vai ter direito, você vai ter posse dele. Então, isso também serve para você que vai fazer qualquer outra coisa que não seja espiritual, mas no trabalho. Muitas pessoas, Deus revela um sonho para ela, revela algo para ela tomar posse, e ela sai falando para todo mundo, não esconde. E depois tá tudo errado. Não, esconde no teu coração e toma posse. E então, para a gente finalizar, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele terreno. Então é isso que você deve fazer. É isso que é o reino do céu. O reino do céu não é para quem encontrou o tesouro e devolver e simplesmente falou onde estava. Não era para quem encontrou o tesouro e roubou o tesouro, tirou de dentro do terreno sem ser da posse dele, escondido. Não, esses não entram no reino de Deus. O reino dos céus é aquele que abre mão de tudo para nós termos. E quanto mais nós abrirmos mão, mais Deus vai nos abençoar, nos ensinar. Então, ser um servo, ser um cidadão celestial, significa você abrir mão de tudo. Às vezes você tem que abrir mão da religiosidade. Às vezes você tem que abrir mão de coisas que você gosta muito, mas a palavra de Deus está te mostrando que aquilo que você gosta não é verdadeiramente dele. Abra mão. Abra mão daquilo que te parece importante, mas que não tem a marca de Deus. E tome posse da bênção de Deus, do terreno abençoado do Senhor, em nome de Jesus. Entendeu? Ou quer que desenhe?